Olá pessoal, no vídeo de hoje eu faço um estudo de paisagem com aquarela no meu sketchbook e depois trabalho num retrato que eu já havia esboçado há algum tempo. Então, uma dificuldade que eu tenho, que parece se expandir para todas as mídias que eu uso, seja aquarela, guache ou lápis de cor, é que eu tenho dificuldade em representar objetos fora de foco. E muitas vezes quando eu vou pintar paisagens, eu mentalmente sei que as coisas mais distantes deveriam ter menos detalhes que os objetos em primeiro plano, mas eu nem sempre sei como representar isso. Com isso em mente, eu escolhi uma foto em que só 3 flores estavam em foco, enquanto o resto da imagem estava fora de foco para tentar reproduzir. Eu comecei com um esboço bem básico, com o mínimo de detalhes possíveis, e eu umedeci todo o fundo, menos as áreas em foco, com bastante água, e fui aplicando aquarela bem diluída. Assim, aproximadamente nas áreas onde eu vi as respectivas cores fora de foco. Só depois de trabalhar no fundo que eu comecei a trabalhar nas flores e folhas em foco, sem pré-umedecer o papel. Eu gostei do resultado, eu ainda quero treinar mais para ver se essa técnica realmente funciona, mas eu já tenho uns apontamentos desse estudo. Eu acho que o fundo competiu muito com as flores em foco. Eu acho que as cores do fundo tinham que ser menos vibrantes, ou seja, um pouco mais acinzentadas, mais desaturadas, ou mais claras, para conseguir um contraste maior e as flores da frente parecerem mais estar em primeiro plano. Eu, em parte, resolvi esse problema usando um pouco de lápis de cor marrom de leve no fundo, ao redor das flores em foco, assim deixando o fundo menos saturado para tentar recuperar um pouco desse efeito, o que funcionou em parte. Eu também usei o lápis de cor para detalhar a flor em foco, mas na próxima vez eu gostaria de trabalhar numa dimensão um pouco maior para tentar fazer esses detalhes diretamente com a aquarela. Depois, como esse estudo foi feito numa dimensão bem pequena, porque eu já sabia que eu queria só testar a técnica para aplicar numa peça maior depois, eu resolvi colorir esse retrato esboçado na mesma página. Eu já tinha esboçado esse desenho há um tempo, mas não havia pintado ainda e achei que ia ser um complemento bom para o vídeo de hoje, já que o estudo foi feito numa dimensão bem pequena. Mesmo já tendo feito esse desenho há um tempo, eu me lembro que eu fiz ele querendo usar a aquarela Brilliant Pink da Holbein cabelo. Ele é um rosa pastel brilhante que eu uso como base para o cabelo antes de detalhar com o roxo, que é o mesmo que eu usei nas sombras do retrato. O Brilliant Pink não é a cor mais resistente à luz da Holbein, mas eu acho a cor linda e gosto até da opacidade dela. Ela é mesmo uma cor mais opaca, mais pastel, até porque ela tem um pigmento branco na composição, o que eu sei que muitos aquarelistas não gostam, mas eu acho a tonalidade linda e eu estou doida para testar ela numa pintura floral. Eu fiquei bem feliz com o resultado desse retrato no final. Eu sei que ele não é perfeito, mas eu gosto principalmente da paleta de cor final do desenho, que eu acho que ficou bem harmoniosa. Antes de me despedir, eu andei pensando se vocês se interessariam se eu fizesse mais vídeos sobre cores específicas em aquarela. Só que eu faria mais sobre cores tradicionais, aquelas que estão em todas as paletas introdutórias, como ultramarino, azul de fitalo, verde de fitalo, e de cores mais curiosas, que são ou mais opacas, como esse Brilliant Pink, ou tem alguma coisa particular nelas, como foi o caso da Opera Pink, que eu falei num vídeo anterior, que é uma cor fugitiva, mas que muitos profissionais não abrem mão dela. Eu ia estar um pouco presa às cores que eu tenho, mas ia ser uma forma de eu fazer um conteúdo mais diferenciado para vocês. Bom, me respondam nos comentários abaixo e me digam o que vocês acham dessa ideia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!